Mas houve uma ditadura, uma censura por parte do Supremo com relação à direita em 2022? Teve não. Algumas postagens que foram retiradas do ar. Aí houve. Teve essa censura. Teve censura. Agora, a gente chegar a dizer que o Brasil não tem liberdade é mentira. Quantas pessoas aí... Agora, eu queria um país que os ministros não tivessem cunho político, que não tivesse padrinho político, que fosse realmente... Eu acho que é muito difícil. Não, a solução seria a escolha popular. Não, os ministros do STF. A escolha popular. Pronto, seria melhor. Escolha popular. Escolha popular da seguinte forma: magistrado que estivesse comprovado, tivesse um indicativo, é um atrapalho. E o choro de quem perde... Muitos caras já militaram em partidos. Exato, Nil. Isso complica demais então, a confiabilidade. O choro, o que estava existindo, uma crise entre os poderes, e hoje o que existe, de uma forma ou de outra, existe agora um troco. Troco de tudo que foi, de todo esse movimento extremista, certo? Que houve aquele... Está havendo um exagero, até a questão de 8 de janeiro. Claro que tem que ter pena, tem que ser aplicada, porque se eu ou você passar ali no shopping Manaíra, jogar uma pedra numa vidraça daquela, a gente desce. Vandalismo. Não, a gente vai descer. Imagine num local... vandalismo. Pronto, num local histórico... alguém fala... Não, vandalismo. É um vandalismo. Agora, o terrorismo... Sabe o que é que se concretiza o terrorismo daquela época? Que o extremista... Eu vou falar pela minha mãe, de 82 anos. Minha mãe estava enlouquecendo em frente daquela engenharia, meu irmão. Minha mãe estava com continência, com 80 e poucos anos, marchando para frente, para trás. Esse povo tá deixando minha mãe doida. Então, assim, a minha mãe, ela paga pelo que ela acreditou. E se você perguntar ela, o que foi que ela acreditou? Minha mãe acreditou no golpe. Dizer, os militares... E é isso que o povo estava gritando. Quem botou na cabeça o extrema. O golpe? A extrema. Aí quem botou foi o seguinte, aí onde vem... Aí agora o exagero, aí se aproveita do exagero, certo? E aplica penas, né? Assim, eu acho inaceitável, né? É demais... Porque aí liberar traficante, porque eu sou contra a bandidagem. Agora o corretivo, que não deve ser feito, que a gente tem que respeitar a democracia, que liberdade de expressão não deve ser confundida com libertinagem de expressão. Libertinagem é eu chegar aqui sem prova, aleatoriamente, pegar uma rede social e dizer, Nil Rodrigues é um ladrão. Eu estou denigrindo uma imagem dele, que depois o preço para ele corrigir isso é muito alto, porém, eu passar... de forma tranquila, uma vez que eu usei não de liberdade de expressão, foi uma libertinagem minha, que eu não posso abrir minha boca e acusar alguém de algo sem ter uma prova, sem ter fato, e mesmo assim, para que eu possa provar, eu primeiro tenho que entrar dentro da justiça, certo? Mover um processo para depois a justiça se encarregar de falar sobre Nil Rodrigues. Agora eu não posso fazer isso. Então houve muito momento que a direita, como a esquerda, usa desse artifício das fake news para denigrir imagens de pessoas. Chamar e isso todo tem mundo que haver. de fascista, né? Aí pronto, fascista, né? Nazista, tá entendendo? E criou essa polarização de amigos de anos, criar uma inimizade tanto da esquerda extremista quanto da direita, que não é bom, e graças a Deus eu acredito que hoje, Nil, Anderson e Alto Astral, nós estamos resgatando essa união. É tanto que aqui estamos com pensamentos diferentes, discutindo sobre nosso país e de uma forma tão respeitosa e aceitando o contraditório de cada um. Falando sobre anistia assim, eu fico triste assim, sabe, porque deputados usam a pauta anistia para poder fazendo campanha. Porque se tirar a anistia, não tem o que falar. Falta. Mas deveria ter anistia ou não? Claro, lógico, tem pessoas que estão sendo lá no passado condenadas, teve, né? Eu não falo nem do passado, porque cada momento, cada história é a sua história. A gente sabe que hoje existem pessoas que estão ali presas injustamente. Foram, eu vou usar o termo assim, estava no lugar errado, na hora errada. Porque pessoas foram com a intenção de quebrar mesmo. Vandalismo. Agora, pessoas querem encobrir isso. A própria extrema que queria quebrar, tenta esconder. Que Xandão é não sei o que. Não, peraí, calma aí. Vamos analisar os fatos. Você é a favor de Xandão? Não, jamais. Xandão pegou pesado, pô. Xandão pegou pesado. Agora, o que é que a extrema-direita fez com quem quebrou? É esquerdista infiltrado. Entendi. Mas era o povo de direita que tava lá. Porque se o caba fosse petista e estivesse no bolo naquele momento ali, tinha apanhado. Eu tô mentindo aqui? É verdade. Agora, tentam esconder.
pra dizer que são santos. Ô, Tem uma Nil, mistura. sabe Ô, qual- Nil, o vou momento fazer uma de Xandão- pergunta. Eu momento vou de fazer uma Xandão? pergunta, Nil. Sobre a anistia, lá atrás, Teve. os caras tiveram que deixar o país, Sim, certo? Pra anistia ocorrer, foram quantos anos? eu não me recordo. Não foi imediato não, filho. Eles ficaram escondidos ali, passaram. E a grande maioria foram artistas, né? Artistas. E outra coisa, não é vivendo fora contraditório, do seu não. país. Não é contraditório os mesmos artistas aparecerem hoje dizendo não anistia? Não, Já que artistas foram porque foram o não anistiados. anistia aí porque é o seguinte, vamos olhar, vamos assim, ver, complexo vamos esse ver, negócio. calma, vamos falar da verdade. Se dissesse assim, eu Wagner, anistia para esse povo que estão lá, enclausurados, concordo. Mas anistia para quem moveu o movimento, não. Agora não, tem que pagar um preço, seja como for. Então ali são os cobaias que estão lá, pessoas do bem. Agora, o cabeça, esse movimento de anistia não é pra... não estão se compadecendo com aquele povo não, meu irmão. É porque aí há um interesse político de anistia para eles conseguirem impor os seus objetivos em 2026. Sejamos verdadeiros. Agora, se fosse anistia para aquele povo que está lá, concordo, número, gênero igual, solta o povo. Agora, se não for pro povo, meu irmão, mantenha e use a lei, que tudo que você faz de errado no vandalismo tem que ter uma pena. Agora, eu acho a pena exagerada. E tem que punir o cabeça. Como o general, tem um general, né? Qual o general que tá? Braga Neto. Pra mim é um exagero. Pra Wagner é um exagero, certo? Que o cara... Primeiro, a lei não pode manter um cara preso, você sabe disso, por tanto tempo, sem ter sido julgado, sem ter sido condenado. Então tem coisas erradas acontecendo. Agora, porém, ele tomou essa postura porque da forma que estava... E se deixasse a coisa acontecer, o índio ia tocar fogo no Supremo, ia acontecer uma desgraça no país, e tinha que acontecer isso. Agora, tá havendo exagero. Me diga uma coisa, vocês. Eu não lembro da história da política nacional se já houve algum ministro que aparentemente tenha mais poder que o presidente da República. Não, acredito que não. E eu tenho medo disso estar acontecendo no país. E quem seria o ministro? Alexandre de Moraes. Porque você só vê as notícias, só vê Alexandre. Ele tá mandando no país. Não, deixa eu dizer. Ele tá mais em evidência que o presidente. Nosso país é um país republicano, é um país democrático, é um país que segue a Constituição. Tem um modelo aparenta a democracia. Vamos colocar. No Brasil existe... Modelo democrático. Existe três poderes. Totalmente. Nil, nosso país existe 3 poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário. Beleza? Eu acho que o judiciário está ultrapassando os limites. Não, é porque a força... existe uma força, porque é o seguinte, quem pode tirar um ministro? a Câmara Federal. A Câmara Federal. Vamos lá. Certo? Conduzir, então, a culpa não é do judiciário. Se está havendo erros concretos de fatos, com prova, aí entra o legislativo. Sim. Certo? Entra o legislativo e coloca-se em pauta através da presidência, solicita uma votação ou de CPI ou do processo de impeachment e conduz. O nosso país é democrático. Agora, quando existe, vamos ser bem sinceros, falar da política pura. Certo? Quando existe uma conjuntura entre os 3 poderes, aí é onde está a democracia. Estão aceitando democraticamente os 3 poderes. Uma parte que não tem... Por exemplo, eu vou lhe dizer uma coisa. O que foi que Bolsonaro mais pregou em sua pré-campanha quando ele foi presidente? Que não negociava, não foi? Então, como foi que Bolsonaro se sentiu em um período diante do Congresso da Câmara Federal? O impeachment, com Arthur Lira. Aí teve que fazer o quê? Orçamento secreto, chamar esses caras... E o problema do Brasil é o Centrão. Chamou o Centrão para conversar. Aí começou a sair do que ele propôs na sua própria proposta política, que não tinha o quê? O toma lá? Aí teve o toma lá da cá ou não? Aquele orçamento secreto, para mim, é um absurdo, partindo de Bolsonaro do que ele pregava. Aí mostrou, depois disse que o presidente da República não tinha poder, que os governadores era quem mandava. Aí eu não entendo. Para mim é o seguinte, o presidente ele tem sim o poder.
Basta ele ter coragem e colocar em prática. Porém, hoje, Lula se dá bem com o Supremo? Ou não? Sim. Então tá dentro do que... Entende o que eu quero dizer? Tá dentro do governo federal. Bolsonaro naquela época tinha força ou não? Tinha, rapaz. Não tinha coragem. Quando ele não teve coragem de preparar tudo aquilo que foi preparado, e ele pinotou. Ele pinotou, a verdade é essa. Agora, se ele fizesse... Sabe o que Lula fez? Lula não é burro. Se for ladrão ou não, o problema não é meu, mas ele é inteligente. Ele disse, eu vou deixar meu povo livre e vou ficar preso. Quem vai ficar preso sou eu, que eu vou ficar forte, mas meu povo vai ficar livre. Foi o que o Bolsonaro fez? Eu vou ficar livre, vou deixar meu povo preso. E foi-se embora, meu irmão. E foi-se embora, a verdade é essa. Certo? E foi motivado pelos babões dele, que usa o nome dele, foi embora para os Estados Unidos como presidente, viu? Que ele era presidente do país, ele tinha um poder. Então a verdade seja dita, se a gente for analisar, não partiu só dele isso, ele abandonou seu povo, certo? E o homem de guerra não foge à luta, e ele fugiu, e o povo dele foi para cima, a verdade é essa, e o mentor correu, pô, correu. Então a gente seja verdadeiro, o seu povo dava vida por ele, meu irmão. Tinha gente aí que tava dando a vida pro Bolsonaro. Isso é verdade. É, muita gente. Certo? Tudo. Ele dizia, eita, ele deu um sinal. Minha mãe, eu digo porque eu tenho como minha mãe. Minha mãe fazia a continência, eu digo, minha mãe é o sol. Não. Ela tava lá numa esperança de ver um país como antes, de família, de pátria. Só que o idealizador, aquele cara que aparecia no palanque, eu vou pegar a petezada, eu vou fazer isso. Na hora do pega pra capar, como um assalto que ele sofreu, e entregou logo sua pistola e correu, fez isso com seu povo. Aí Lula não foi burro, Lula passou 500 e não sei quantos dias preso, se fortalecendo, e o povo dele em liberdade, caladinho. E Bolsonaro fez o contrário. Bolsonaro ele não se manifestou diante do povo. Pelo menos, gente, vamos para casa, vamos reaver. Não, ele deixou o povo solto. Ele deu a ideia de que se movimento que eu entro. E não entrou. E o povo tá pagando um preço que não é do povo. Um se estruturou e o outro Tinha umas histórias, um amigo meu que ia pra frente do quartel, aí ficava lá, um monte de pitaqueiro, dizia, não vai acontecer daqui uma semana, vai acontecer daqui a 5 dias. Não foi nada. Tem general não sei o que, tá um moído ali dentro. Aí eu digo, aquelas campanhas, tudo, né? Eu ficava olhando assim, digo, amigo, tá bom, tal. Ciro Gomes disse, quando teve as eleições, né, Ciro Gomes, ele foi candidato também, não foi? Foi. Ele disse que Lula fez o que fez, foi o líder do maior esquema de corrupção do país, isso aí o Google diz, você pesquisar, o maior esquema de corrupção do país, Lava Jato, e virou presidente novamente, ou seja, entre aspas, Ciro disse, voltou à cena do crime. Sim. Voltou. E por que o país dessa reviravolta toda? Se tava o povo revoltado, a Lava Jato e tudo mais, impeachment de Dilma e tal, por que o país regrediu e voltou para Lula de novo no poder? Vou lhe explicar agora. Eu vou falar do Bolsonaro, que teve a oportunidade de fazer diferente e não fez. Porque e nem existe uma terceira via. Eu vou falar do seguinte. Bolsonaro tinha mandato, Bolsonaro tinha deputados federais eleitos com o nome dele, certo? E tinha o povo, certo? A gente vai agora pro mandato de Lula. Lula tem mandato, tem caneta, tem deputado, mas não tem um povo. Que é a maior força institucional, é o povo. Se Bolsonaro dissesse, vamos acampar na praia, tava todo mundo acampado. Quando ele foi eleito sem ter o povo? Quem, Bolsonaro? Lula. Ele tinha voto, é diferente. Eu não posso chegar aqui e dizer que foi uma fraude. Lula tinha voto, porque muita gente vota em Lula, mas não vota no PT. É a mesma coisa do cara que vota em Bolsonaro e não vota nos seus seguidores. Sabe por quê? Concordo. A rede social mostra Eu não Lula voto no PT. Eu não voto no PT, eu voto em Lula. Não. Eu não voto em candidato, assim, eu voto em Lula. E tem muitos nordestinos, povo do sertão, que se você falar de Lula, meu irmão, é um crime. Então eu tô entendendo o que Anderson está dizendo. Bolsonaro, ele tinha o poder da caneta, ele tinha o povo. Quando ele diz que tem um povo, e o mais importante, o povo, quando ele fala do povo, é que se Bolsonaro dissesse todo mundo hoje lá no Busto de Tamandaré, meu irmão, lotava. O povo que votar em Lula, que é aquele povo mais carente, o povo não vai, porque o povo já vota em Lula, não precisa mais mostrar movimento. É isso que a gente vê, Lula vai num lugar e você não vê quase ninguém. Mas é porque o povo dele
é um povo que tá quieto, é aquele povo do sertão, da zona rural, é aquela pessoa mais ignorante, porque se você chegar no sertão e você falar que Lula é feio, você morre, meu irmão. Então eu sei o que Anderson está falando. E eu digo, o que diminuiu a força de Bolsonaro foi que apareceu muitos babões e xeleléu ao seu lado, na época, se aproveitando do nome, que é forte o nome dele, porém, o que prejudicou Bolsonaro foi exatamente o fato de que ele deu uma esperança ao povo e ele não cumpriu com a coragem. E ele continua... Mas Wagner, ele hoje continua forte. Por que ele continua forte? Porque o governo Lula hoje está uma porcaria. E mesmo assim, por conta da situação da extrema-direita, aí eles mesmos se enfraquecem, porque o momento de ficar forte seria agora. Porque o governo Lula tá mal com o povo. Tá mal com o povo. Comigo mesmo eu votei nele, mas não voto mais. Mas porém, cadê a terceira via? Não tem. Aí, Bolsonaro é um nome bom? É, mas ele tem que reestruturar a cabeça dele, apontar nomes. Separar o joio do trigo. Tu estás entendendo? Daqui da Paraíba a gente já sabe. Como é que ele não aponta um nome que é mais forte, não unifica para a direita ficar forte porque toma conta da Paraíba e toma conta do Rio Grande do Norte. Mas não quer. Aí vem o egocentrismo daqueles babões de xeleléu. Quem disse que Marcelo Queiroga é um bom nome, meu irmão? Aí eu vou dizer a vocês que vocês estão com emprego lá na... Como é o nome do hospital? Cochichola, né? Eu sei lá qual é o hospital dele. Que ele... Tomara que ele nunca venha cirurgiar meu coração, que senão ele me mata. Disseram que ele quebrou o hospital da família, ele, né? É um evento. Disseram que ele quebrou o hospital da família, né? Então, a gente vê eu que... acho Xandão metido demais nas coisas, inclusive em redes sociais, que eu acho que não deveria. Mas enfim, cada um tem seu pensamento. Vocês acham... Derrubar Instagram por conta de bobagem, eu acho. Vocês acham que Bolsonaro tem medo? Assim, de quê? De morrer? De chegar, vou indicar lá na Paraíba, fulano, Não, ele fez isso. Agora, a gente tem que saber de uma coisa. Todas as escolhas de Bolsonaro foi errada. Porque ele errou ali, primeiro em 2020, ter ficado calado. Quando veio para 2022, vou falar da Paraíba, colocou Nilvan e colocou Bruno. Só que a gente tinha deputados dentro do PL, usando a imagem de Bolsonaro e o nome, para se eleger, fazendo de tudo para ser eleito. Inclusive, eu posso dizer assim, que a candidatura do pastor Sérgio Queiroz foi o que mais atrapalhou a direita dentro da Paraíba. Hoje existe um racha dentro da direita, por conta da cúpula de Cabo Gilberto, pastor Sérgio Queiroz, Queiroga, o Vigulino. O próprio Vigulino agora já demonstrou, pera aí, pô, vocês estão vacilando aí. Porque Cabo Gilberto não foi uma crítica Faz não, né? A Cícero Lucena, ao governo, né? Tanto que ele disse que ele era um gato aqui, né? É o gato de João. Ele não é oposição aqui na Paraíba. Quem falou foi Valber. É uma aventura. Renato 38 disse... Lula jamais, o PT jamais vai sair do poder, vai demorar pelo menos uns 30 anos. Por quê? Maria, agora o sistema é todo da esquerda, o judiciário, a imprensa, o Congresso, tá tudo com eles. Eles vai demorar pelo menos uns 30 anos. O próprio Renato também disse, né, que a escolha de Bolsonaro também foi petista para dentro do... Ele é contra Bolsonaro e Lula ao mesmo tempo. Socorro. Agora, Renato é um cara que tem uma intelectualidade muito grande. Tem. Quando ele falou dessa coisa do sistema, você para analisar, realmente. Não, eu parei ali e disse... Olha, independente do que Bolsonaro foi, beleza, não quis papo com a imprensa, mas era pau todo dia. Era cacete todo dia. Você abriu um portal de notícias, eu vou usar uma fala dele. Bolsonaro foi eleito pra quê? Pra quebrar o sistema. Pra quebrar o sistema. Bolsonaro tinha um discurso pra quê? Quebrar o sistema. O povo tava com o Bolsonaro pra quê? Exatamente, pra quebrar o sistema. Os deputados eleitos com ele tava pra quê? O exército ali, que ele tava com um monte de ministro general. Pra quê? Pra quebrar o sistema. Quebrou? Essa é a palavra de Renato 38. Quebra não. Quebra não, o sistema é muito forte. Não é porque o sistema é muito forte. Ele teve uma oportunidade. Só que quando ele foi lá, aquela cena ali, é inacreditável aquilo ali do próprio Bolsonaro. Sou eleitor dele, mas eu reconheço que ali foi uma tremenda demonstração de força. Ele vai dentro do Senado, na casa, né, do Supremo, ele vai no Supremo Tribunal, aí Xandão chega lá, né, o presidente teria que avisar que estava indo, né? Aí Bolsonaro no dia lá, foi lá, discursou, conversou ali e tal. Quando foi no dia seguinte, Bolsonaro pediu desculpa. Isso aqui, todo mundo sabe disso.
Depois daquela ida dele lá, todo mundo, eita, ele chutou a porta do Supremo, tal, pá, pronto. Quando foi no depois, Bolsonaro pedindo desculpa por ter ido lá, deveria ter sido diplomático e tal, pá. A gente já vê ali uma demonstração de fraqueza. Ali ele se curvou a Xandão. Quem se curvou a Xandão foi Bolsonaro. Ele tinha caneta, eu não entendo isso não. Sistema. Eu não entendo. Eu não entendo. O sistema é forte, é bruto, é poderoso, é difícil. A questão, Nil, não é o sistema, não. É a coragem do homem que está com a caneta na mão. É coragem, não é sistema, não. A inteligência política, não tem inteligência artificial? Tem a IP também, inteligência política, que tem que ser... Mas você concorda com o Renato 381? Hein? Eu digo Que a assim... esquerda está com todo o sistema e não vai sair do poder. Pronto, me diga, eu vou fazer uma Emenda pergunta a 30 anos. você, Nil. Quem seria o nome depois de Lula dentro do PT? Pra ter a repercussão olha bem, do Iapoca ao Chuí. Quem é hoje o nome do PT fora Lula? Me diga um. Não tem. E como é que vai durar aí? O homem vai virar Matusalém? É? Não tem. Só você botar Alckmin. Não, mas Alckmin não é PT, não, Não é meu. PT, Não, é eu o tô falando PT. Não tem, não. Tem, Ricardo pode ter da Coutinho. esquerda. Agora a direita tem. A direita tem terceira via. Mas, porém, como o Anderson e a gente está comentando sempre, existe um egocentrismo dentro da direita, do extremo, que infelizmente o cabeça, que é Bolsonaro, não identifica. Porque também, acho muitas vezes que tem medo de perder uma força, sei lá, que fosse essa, porque se ele botasse na cabeça dele, porra, a força vem de mim. O cara se elegeu com isso aqui, com o celular na mão, meu irmão, com os filhos dele. Então, porém, por que ele não colocou em prática tudo que ele falou? Porque ele não faz os indicativos corretos. Ele faz parte... O Brasil tem 3 poderes. E ele fez parte de um poder. Ele fez parte de um poder, que é o executivo. A força que o judiciário tem, ele tem também. Ele tem os deputados. Por que ele foi negociar com o Centrão? Porque ele não chegou pro povo. Estão me impressionando, porque não foi do lado do povo. Você está entendendo? Um mandato que ele teve, que ele tinha tudo para subir muito num período tão dificultoso que foi o Covid. Ali ele teve tudo. Tudo. As coisas aconteciam, não, a culpa do governo. Começou a botar não, meu irmão, o responsável sou eu. Eu vou fazer a minha parte. Só era naquele cercadinho, falando com o seu povo, enfim. Mas assim, eu acho que o PT não passa mais 30 anos no poder, porque não tem nome para isso. Agora, a direita tá esperando, porque o PT só vai perder para ele mesmo. Agora, perder para ele mesmo em nome de Lula, porque outro nome dentro do PT não tem. Não tem. Inclusive você pesquisando o nome do que seria o sucessor de Lula, Ricardo Coutinho? Haddad, que já foi candidato a presidente. Já foi derrotado mesmo. Haddad, você pesquisar, ele foi considerado o pior prefeito de São Paulo. Tá repreendido. E o pior ministro. E hoje é o ministro da Economia. Você pegar um cara que foi o pior prefeito E o pior ministro da Economia? aí virar... Na direita, E a direita ainda perder para isso? É complicado. e na direita a gente tem... E dentro da direita a gente tem hoje Tarcísio, né? A gente tem Tarcísio e futuramente... É aquele, como é o nome? Caiado? Não, o lá de Minas. É o governador dele. É o Como é o prefeito. nome dele aí, de Minas? Tarcísio. Não, Tarcísio é São Paulo, Zema. E a gente tem o Nicolas, que é um moleque que quando Ele for não pode ser candidato... presidente Não, ainda, mas quando for candidato a presidente, ele já falou que tem um desejo. Tem um desejo, né? A gente vai ter um cara que vai pegar essa juventude aí. Tem força, não tem? Tem o Nicolas, é um cara que em qualquer vídeo, qualquer fala, estoura dentro de rede social. Eu tô imaginando o Nicolas enfrentando a imprensa. Eita, caramba. Não, rapaz, a imprensa se rende aí. Se a imprensa mete o pau, Wagner. Meu irmão. Eu sou da imprensa, eu sei disso. A galera Ô, mete o pau. Meu irmão, existe uma coisa chamada, eu vou repetir, IP, inteligência política. E Nicolas tem isso. Ele é esperto, ele não é burro. Bolsonaro não tem a inteligência que Nicolas tem. Ele chama os inimigos para perto dele, ele come tudinho. Ele come tudo, que a política é isso. Tem que assistir o seriado, aprenda política e assista quantas vezes for. House of Cards. E veja o que é que Frank Ward... Hoje pode anotar. Passa essa série pra ninguém. Não, olha aí. Aí você vai aprender. Aí vai aprender. Anote aí. Aí você vai aprender o que é política. Aí você vai aprender o que é Coloca aqui na política. tarja preta. Certo? Porque falar em imprensa... O quarto poder do nosso país é a imprensa. Agora, só que o mentor político... Meu irmão, isso é uma jogada. Isso é jogo, isso é xadrez.
É aquele eu te amo com o dedo atrás. Dele. É tanto que quando a gente vai falar sobre aquele aumento de imposto, o imposto que agora teve a partir de R$5.000, Eu o cabo sei, tinha que aquela declarar, coisa. você vê quantos deputados de direita soltou vídeo e não viralizou. Agora, o moleque é altamente foi. intelectual. Ele fez um vídeo que Lula... Não, pera. Tira isso aí de pauta, vamos mudar. Quem conseguiu tirar aquilo de pauta foi Nicolas Ferreira. Foi ele. Foi derrubou. ele. Era pra ele ter feito Ele derrubou. um vídeo das roupinhas da Shopee. Ele derrubou. Teve outro vídeo agora que quando o Lula olha Nicolas... De novo, companheiro. De novo, Nicolas? Tá entendendo? Então, a gente sabe que ele Nicolas é um cara que vai ser prodígio quando for candidato. É o novo, a renovação. É o que o povo vai querer estar procurando, caro, né? Mas era light, né? É. A gente comprava as coisas tudo no precinho e tal, lá da China, Shopee, AliExpress, aí lascou, foi tudo, a Haddad botou pra torar. Botou no caneco da gente. Haddad é a figura. No teu também, viu? E é guitarrista também, Haddad, sabia, né? Ele é guitarrista? É, hein? também, essa Ele galera vai toda, tocar lá chimbinha. Gente, o papo tá bom, Eita. mas já estamos quase 2 horas aí de papo aí, então Caramba, vamos o tempo finalizar passa, isso, nem não. percebe, tá rindo? Fui botando devagarzinho, depois quando eu já tava todinho, né? Não? Foi chegando. Agradecer a presença aí de Anderson Silva aqui no nosso podcast e de Wagner Obrigadão, Andrade também, Anderson. né? Obrigado a vocês. Quarta-feira estamos no Papo Político. Outra propaganda, é direto. É o tempo todo, meu amigo. Nem a Globo consegue. Mas, rapaz, é a parceria, né, Nil? A força que a TV BDI tem. Aí deixa a gente pegar a deixinha também pro Papo Político então, Paraíba, né? Papo Político. Deixa um pouquinho. E outra coisa, Abraço, lá Brenda. no nosso estúdio, a casa também é sua, Nil. Tá Ainda bom. vou recebê-lo lá, viu, pra gente Qual falar que sobre ele irá? política. Não quero nem saber. Agora lá não tem medo da verdade, não, viu? Não faça feito o Altinho que fica já na boquinha da porta. Fica na boquinha da porta. É, Copinho não, mas de é, leite com olha, canela na mão. As coisas que eu debato sobre política, as coisas que eu acredito pra mim, né? Eu não, tenho, Não, é pra você eu não mesmo. estudo coisa da política, não. Não, mas fazer pra os você. cálculos, como a galera faz, Não, né? é sobre Nil. Quem vai é ser sobre candidato, Nil. quem não é, eu acho que fulano, ciclano, isso aí eu não... É Nil, as perguntas leves. Nil, você tá mamando? É essas coisas besteira. Não tem nada pesado, não. Você é a favor ou contra Arapuã e tal? É por é só assim. Ele É coisa leve, é coisa leve. É tipo assim, você tá dividindo a papinha com canela com alto astral. Tô nada, eu Então, vou sozinho a papinha. Então, assim, uma satisfação participar mais uma vez, Ah, o Nil, prazer é desse nosso. podcast maravilhoso, junto com meu amigo de todo coração, Alto Astral, que é pura alegria, né? Com nosso novo companheiro aí de programa, que é o Anderson Silva, o programa da nossa rádio. Aproveitando aqui, lógico, pelos seus internautas, né? Que acompanham as pessoas boas, né? Então, aqui eu deixo o meu agradecimento mais uma vez de estar participando do podcast, dessa vez com o Anderson Silva, por saber um pouco da história dele. Não, demais. Nós Então, somos 4 garotos de programa, né? Que coisa boa. isso dá uma banda. Não é não? Os 4 o quê, Nil? Os 4 o quê? 4 garotos de programa já teve banda assim, que era 4 garotos de programa. Os 4 não, Nil. Os 4 dos anos 80. não, os 4 Papito Canelito. Papito. Papito Canelito. Lá, Os 4 tocando, os 4 tocando e Brenda cantando. né, tu toca e eu subo em voz. Ui! Porque eu sou Ei, gente, muito obrigado, prazer, satisfação, viu? Valeu, Wagner. Obrigadão. Valeu, Anderson Silva, Cunha É. Vasconcelos Cavalcante. Anderson Silva. É. Agradecer aqui essa oportunidade de estar com vocês. Agradece, manda um abraço aí pra Cabo Gilberto, pra Val. Cabo Gilberto. Cabo Gilberto. Quero você na mesa. Manda um abraço, né, o pessoal, né? Quero você na mesa, um dia pra gente falar sobre política, sobre a direita. Eita, Leva deixa eu o Cachorro é um pegar. cabo inteligente. Atrás dele é só um burro que eu não sei. A Tachau fica ali eu sou só. virgem, né? Intermediando, tá? Levando a papinha, leitinho com canela. Calma, não premos pânico. Eu sou meio sabido, sou metade jumento, né? Então eu sou muito mais atrás de tu. Vamos finalizar? Né? Bora. Você de casa, pessoal, até semana Até que a vem, próxima. se Deus permitir. Esse foi top, né? Uou, cai pra cá. Eu sou ficha.